Essa história vai te mostrar como as coisas acontecem na nossa vida sem que a gente espere. Olá, sou Geir Honorato e esse é o Histórias da Vida. Na década de 80, no interior da Bahia, existia um adolescente que vamos chamar de Jorge. Jorge morava com seus pais, uma irmã e mais 2 irmãos. Seu pai possuía uma caminhonete antiga e, juntamente com sua mãe, como meio de sobrevivência, viajavam mais ou menos 100 quilômetros para comprar bananas de produtores rurais e vender na cidade onde moravam. Sempre viajavam com um dos filhos, o Mateus, o qual servia de ajudante. Numa noite, quando seus pais estavam de volta com uma carga de bananas, o Jorge foi surpreendido pelo irmão Mateus, que acompanhava seus pais, e lembrando que naquela época não existiam telefones celulares. Mateus informou ao Jorge que a caminhonete em que ele e seus pais estavam havia furado um pneu na rodovia federal. Disse que o macaco que tentaram levantar o carro não tinha aguentado o grande peso da carroceria, o qual estava carregada. Também precisavam conseguir um pneu, pois os que estavam na caminhonete não prestavam para nada. Preocupado com os pais na rodovia, principalmente à noite, Jorge apressadamente se dirigiu a um vizinho, o qual tinha uma caminhonete do mesmo modelo, pedindo assim um pneu de estepe emprestado. Procurou outro vizinho, o qual vamos chamar de Antônio, para que o mesmo socorresse seus pais com seu carro, um Chevette modelo Tubarão. O vizinho Antônio prontamente atendeu o pedido, abriu o porta-malas do Chevette e colocou o pneu para que o mesmo fosse levado e socorresse os pais do Jorge e do Mateus. Ao se dirigirem ao local, passaram na polícia rodoviária e pediram um macaco emprestado, explicando para o guarda o que havia acontecido. Na verdade, o local do episódio ficava após uma curva, numa descida perto da sede da polícia. Ao chegarem no local, preocupados com seus pais, Jorge e Mateus, juntamente com o vizinho Antônio, ajudam o pai a levantar o carro e trocar o pneu. Lembrando que esse fato aconteceu à noite. Antes que o problema fosse resolvido, surgem 3 jovens numa variante antiga, aquele carro que se parece com uma Brasília. Entre eles tinha uma mulher. O veículo enguiçou e estavam empurrando ladeira abaixo para que o mesmo pegasse no tranco. Esses jovens tinham vindo de uma cidade próxima, dizendo que o carro em que eles estavam era emprestado. Logo, o pneu da caminhonete foi trocado e os pais do Jorge e Mateus foram embora, mas agora tinham outro problema. O vizinho Antônio e o Jorge ficaram sensibilizados com a situação dessas pessoas que estavam na estrada e não deu outra. Foram tentar ajudar. A princípio, a atitude que o Antônio teve foi de amarrar a variante no Chevette e puxar até a cidade. Mas os veículos estavam com a frente para a descida, fazendo com que cometessem um erro gravíssimo. O Jorge era apenas um adolescente e não tinha experiência alguma. Estava ali perplexo com o que estava acontecendo. Amarraram um carro no outro, o Antônio deu partida na ignição do Chevette e começou a puxar a variante, tentando fazer a manobra curvando em cima da rodovia. Nisso, os 2 veículos atravessados na pista, o Chevette perde a força e morre. De repente, o inesperado acontece. Uma carreta surge na curva próximo onde estavam e o desespero foi total, pois o Antônio tentava dar partida, mas o Chevette, como que por vontade própria, não pegava. O Antônio não sabia mais o que fazer.
O Jorge estava do lado de fora e não sabia se corria ou se sinalizava para que o caminhoneiro os enxergasse. A tempo de acontecer uma tragédia, por livramento de Deus, o motorista freou a carreta bruscamente e o Antônio, nesse momento, ele desce do carro desesperado e procura uma faca para cortar a corda e separar os dois veículos. Por sorte, ele encontra uma, se deita rapidamente e consegue decepar a amarra. Todos ficaram atônitos com o acontecimento, principalmente o caminhoneiro, que não tinha nada a ver com a história. Ele colocou a cabeça para fora do caminhão e, nervoso, disse palavrões e acelerou bufando de raiva. Não querendo concordar com o modo que reagiu, mas todos entenderam que ele tinha razão em estar daquele jeito. Será que o que aconteceu foi um laço do inimigo das nossas almas? O laço do diabo? E você, o que acha? Para mais vídeos como esse, deixe seu comentário, curta, compartilhe e siga o nosso perfil.